Você sente que é sensível emocionalmente? Bem, eu fiz uma enquete aí no Instagram e perguntando se você se sente sensível emocionalmente. E a grande maioria respondeu que sim. Bem, nem sempre a gente percebe que é sensível. Muitas vezes a gente, através das dificuldades do dia a dia, que a gente vai percebendo que tem muita coisa que não é só do outro, e sim também está relacionado a mim. Então, é aquela pessoa, geralmente, que é muito sensível para qualquer comentário. Às vezes um olhar, né? Às vezes não precisa nem de um comentário, um olhar, uma interpretação, né? Às vezes olha uma publicação do outro no Instagram, por exemplo, as redes sociais tiveram uma grande contribuição aí para prejudicar a nossa saúde emocional. E uma delas é essa, né, de ficar interpretando algum acontecimento como sendo para mim, né, voltado para mim. Então isso gera bastante frustração, bastante dificuldade, fora que gera muitos conflitos, né, nos relacionamentos, principalmente, seja nos relacionamentos do trabalho, seja nos relacionamentos de amizade ou relacionamentos afetivos. Porque a pessoa ela é muito sensível, então tudo que é comentado ou falado vira um problema, vira uma questão, né? E isso também não precisa ser num nível muito grande, né? Se é aquela pessoa extremamente sensível. Quando é extremamente sensível, a gente até percebe. Agora, quando é mais sutil, muitas vezes a gente responsabiliza o outro. Então, o outro que foi arrogante comigo, o outro que falou uma coisa que me incomodou, o outro que me olhou daquele jeito quando eu cheguei. Enfim, são diversas interpretações que acabam trazendo aí muita dificuldade de relacionamento. Porque imagina, né, se eu, por exemplo, eu era uma pessoa com uma sensibilidade emocional muito grande, muito grande. Então, se eu chegasse num lugar e alguém me olhasse, não precisava olhar assim, com um olhar de julgamento, como às vezes acontece, ou um olhar de preconceito, né? Só olhava e eu já ficava extremamente incomodada, achava que a pessoa estava rindo de mim, que estava zoando com a minha cara, enfim, eram diversas questões muito mais internas do que externas, mas era uma interpretação minha diante da realidade da vida, né? E só depois, com o tempo, com autoconhecimento, com terapia, com muitas coisas, que fez com que eu percebesse o quanto que tem do outro lado, sim, né? Mas tem muita coisa que é minha, né? Que é uma interpretação minha. Não podia ver ninguém rindo, que eu achava que estava rindo de mim. Então, isso era algo que era do outro só? Não, era meu também, né? Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a melhorar. Mas muitas vezes a gente não percebe. A gente sempre responsabiliza o outro e não percebe que fica sensível. A mulher em especial, que é o meu público-alvo, tem a questão da TPM, né? Que a gente tem essa alteração de humor. E essa alteração de humor contribui muito mais, né? Então, se eu já tenho uma sensibilidade emocional, quando eu estou na TPM, isso vai se intensificar, né? E isso vai trazer muitos prejuízos, às vezes muitas discussões, às vezes muito conflito, muito choro, principalmente muito choro, né? Às vezes a gente fica lá guardada ali, né? Vai ali no banheiro, vai embaixo do cobertor e chora e fica mal e fica sentida, e às vezes fica sentida assim por muito tempo e nem esclarece a situação, não chega para a pessoa, esclarece, então vai gerando muitas questões.
Então, aquele acúmulo de ressentimento, né? É uma pessoa muito insegura também, então tem muita dificuldade nos relacionamentos, tem uma dependência emocional, muitas vezes tem uma dependência emocional, porque ela tá ali o tempo todo querendo atenção, o tempo todo querendo ser ouvida, ser cuidada, ser amada, né? Porém, esse exercício primeiro precisa ser interno, né? Precisa ser para você, né? Ser amada, cuidada, ter atenção por você, né? Para você. Então, esse é um exercício. Eu me lembro que tinha uma frase que eu odiava, que as pessoas me falavam assim: você só vai conseguir amar outra pessoa quando você se amar. E eu pensava, puta merda, isso então nunca vai acontecer. E não é verdade, né? Eu acho que a gente tem diversos caminhos, a psicoterapia é um ótimo caminho, mas não é só esse. Eu acho que tem diversos caminhos aí do autoconhecimento que pode contribuir para essa sensibilidade emocional, que faz parte da autoestima frágil, que é a grande maioria das pessoas tem a autoestima frágil. Então, esse foi o recado de hoje, espero que tenha contribuído. Um abraço e até breve.